porque agora a gente vai falar sobre um tema espinhoso, que gera muitas dúvidas e geralmente num momento muito delicado para as famílias. É quando acontece uma separação. E aí, como fica a guarda dos filhos? É um assunto que precisa ser entendido pelos pais para evitar problemas de convivência em relação aos filhos. Por isso, nós recebemos a advogada e membro da Comissão de Direito da Família e Sucessões da OAB de Joinville, Rosilene Bastos. Muito prazer, seja bem-vinda ao Ver Mais, Rose. Prazer, boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. Doutora Rose, quero começar perguntando, então, eu sei que deve existir mais de um tipo de guarda, mas para a gente ir pontuando, qual a principal, a mais buscada tipo de guarda? Então, atualmente no Brasil a gente tem dois tipos de guarda, a unilateral e a compartilhada. O que o judiciário, o que os juristas têm dado mais valência, né? A compartilhada. Por quê? A unilateral, ela é tão somente dos genitores decide sobre a vida do filho. Decidir sobre o que na vida do filho? Qual o colégio que ele vai estudar? Qual as atividades intracurricular que ele irá fazer? Futebol, vôlei, balé. E também se tiver que fazer algum tratamento de saúde. Entre outras decisões que remetem ao pai ou à mãe decidir sobre a vida do filho. Então, quando o judiciário apregoa a guarda unilateral, ele está descrevendo isso, que só cabe aquele que tem a guarda unilateral decidir sobre esses temas da vida do filho. Já quando ela é compartilhada, cabe aos dois genitores. E o que vem, como já descrito, né, tendo prevalência, é que ambos os pais tomem a decisão sobre os filhos. Ela só não tem prevalência quando há muita divergência entre os genitores, quando eles acabam não se entendendo muito. Então, aí começa a pregoar a guarda unilateral. Doutora, eu quero já incentivar o pessoal que está nos acompanhando a enviar sua dúvida também, é muito importante. Pode mandar, se você está passando alguma dificuldade, aproveita que a doutora está aqui, esclarece pelo menos assim um encaminhamento, né? Porque às vezes não pode ser respondido diretamente, mas você vai ter uma visão do que pode ser feito. E guarda alternada, existe? Então, a grande maioria das pessoas que chegam até a gente, elas dizem assim, doutora, eu quero aquela guarda na qual eu vou ficar uma semana com meu filho, uma semana fica na casa da mãe e aí eu não preciso pagar pensão. Logo em seguida é essa a intenção. No entanto, essa guarda se chegou à conclusão de que ela é prejudicial à criança, porque a criança tem que ter um lar referência. Onde é a minha referência? Onde realmente é a minha casa? E então, ela não é mais aceita, né? No Brasil, hoje só tem a unilateral e a compartilhada. A alternada seria esta, uma semana na casa de um, ou um período, né? 50% do período na casa do pai, 50% no período na casa da mãe. Só que, no entanto, é muito prejudicial à criança. Ah, olha só, isso até me chamou a atenção, porque eu achava que guarda compartilhada previa também, poderia que a criança ficasse um determinado período, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. No caso da guarda unilateral, a outra parte tem que pagar pensão da mesma forma? Todas as guardas têm que pagar pensão da mesma forma, tanto a unilateral quanto a compartilhada. Aí tem muitas pessoas que pensam assim, que dá muito auê às vezes, né, entre as famílias. E o período de visitas, ou o período de férias, passou mais tempo na minha casa. No entanto, essa criança ainda, ela tem a residência base, vamos supor, quando é com a mãe, a gente sabe que não é, né, não é só com a mãe, tem pais que também têm a guarda da criança, a residência base. Então, ele não quer pagar a pensão, ele quer que diminua a pensão ali, porque passou um tempo na casa. E isso não cabe, porque por mais que aquela criança não esteja naquele lar referência, né, que é onde ele reside, de fato, as contas não param, né? Essa criança utiliza, como muitos pais pensam, os alimentos é somente para o alimento, né? Mas não, envolve muito mais, envolve vestimento, envolve material escolar, envolve a energia elétrica, envolve a internet, né, que essa criança acaba utilizando. Então, por mais que ela vá passar o período de férias, ainda assim tem que estar pagando a pensão. Muito bem colocado. E 13º, é possível que seja cobrado também no caso de pensão? Também. Aí depende de cada decisão judicial. Na própria decisão vem especificado direitinho. Então, aí cabe a cada genitor, né, ou a genitora, quem for ali, né, ter que pagar, prestar a pensão alimentícia, ler o despacho certinho, pedir explicação lá para o advogado, que ele vai explicar direitinho o que cabe ao desconto e o que não cabe. Doutora, é comum que muitas mães abram mão de pensão para não se incomodar em relação à guarda? Nossa, como tem isso?
E muito demais. As pessoas têm um pensamento totalmente equivocado. Eu vou abrir mão da pensão porque aí eu não me incomodo mais, eu não quero me incomodar. No entanto, ela não está lidando com o direito dela, ela está representando aquela criança, ela não pode abrir a mão de um direito que não pertence a ela. O direito é da criança, do filho. Então, não tem a possibilidade de abrir a mão, claro, juridicamente, a vida do dia a dia, aí cabe a cada um decidir, né? Mas juridicamente não tem como abrir mão de pensão. Doutora, uma pergunta em relação à viagem, por exemplo, né? Foi estabelecida então uma guarda unilateral, ainda compartilhada, mas como podem ser negociadas as viagens? Elas precisam ser previstas, acordadas ou isso vai conforme o caminhar? Claro que ele tem um período, né, de convivência com o genitor ou com a genitora, com aquele que não tem a residência base, mas no Brasil ele pode viajar com o filho. Ele tem que pedir autorização, né, para viajar para fora, mas no Brasil ele pode estar viajando, claro que tem atritos, né, dependendo da distância, dependendo do período, porque já passou do período da convivência, e aí isso a cada caso concreto eles têm que, ambos os pais têm que sentar e conversar. Mas a autorização precisa ser do juiz ou da mãe? Nacional, na verdade não precisa nenhuma autorização, porque ele é pai, ou ela é mãe, pode estar viajando com essa criança, né? Exterior, a mãe quando tem divergência ali judicial. Muito bom. Quero reforçar, você pode tirar suas dúvidas também, 98884-6107 é o nosso número. Pode ser mudado também, no caso, houve a separação ali, a audiência com o juiz, num primeiro momento se estabeleceu uma guarda unilateral. Pode ser revertido? Pode ser revertido e qualquer decisão que envolva crianças e adolescentes, a todo momento pode ser procurado o judiciário para reverter qualquer decisão que a necessidade, tanto de alimentos, mudou a situação da criança, a criança tem uma necessidade mais especial, pode, né, requerer essa necessidade. Mudou a situação daquele que presta os alimentos também, pode ser recorrido ao judiciário. A guarda ter que dar unilateral para compartilhada, da compartilhada para unilateral, porque está tendo divergência, muita divergência entre os genitores, né, entre os pais. Então, pode ser requerido, qualquer decisão que seja envolvido criança e adolescente pode ser entrado e requerido. Perfeito. Doutora Roselene vai continuar conosco. A gente encerra, então, esse primeiro momento. Já chegaram algumas perguntas. A produção já está separando. Se você tem, aproveita, manda para cá, que no segundo momento, doutora Roselene, então, volta para responder. Muito obrigada por enquanto, Obrigada. então.